Bom, gente, vamos acabar esses crimes ambientais, né? Terceira e última parte aqui do nosso vídeo. Então vejam, agora, primeira coisa que eu queria falar para vocês diz respeito à problemática da competência, né, para julgamento de crimes ambientais. Aqui, a regra é muito simples, é muito fácil. Na realidade, o que vocês têm que tomar mais cuidado é com a armadilha que aparece aqui por trás. Porque o que vai acontecer, né? É o que já dizia meu saudoso avô: o uso do cachimbo entorta a boca. Então, assim, aquilo que diz respeito à competência em processo penal, né? A gente já está cansadíssimo de saber que a grande parte dos crimes é de competência da justiça estadual, tá? Então, a gente já vai no piloto automático, né? Você vai peticionar lá, manda para estadual, porque é quase tudo estadual, são pouquíssimos crimes federais. Eu sempre falo para os alunos que têm mau gosto, que não são civilistas, né? Que obviamente não é o caso de vocês, né? Vocês estão fazendo especialização em direito público, né? Mas os que são civilistas, né? Os que estão lá na outra matéria, fazendo aula chata no horário que vocês estão fazendo essa matéria legal comigo, né? Eu falo para eles: olha, você é civilista, você quer fugir do direito penal, mas quer ser juiz, quer ser magistrado. Qual que é o caminho? Muito fácil. Seja juiz federal. Porque na Justiça Federal você pouco mexerá com crimes, né? O magistrado federal não mexe muito com crime, porque a grande parte dos crimes, né, eles são de competência da Justiça Estadual. Só que qual que é o perigo, gente? Tem aqueles que são federais. É o inferno, aquelas regrinhas que vocês já estudaram, né? Então, moeda falsa é federal, crime praticado a bordo de aeronave ou embarcação é federal, e aquelas outras regrinhas todas de processo penal que vocês já conhecem. Então, muito cuidado com isso, né? Porque os crimes ambientais também podem ser eventualmente federais, cuidado. Normalmente não são, normalmente esses crimes são estaduais, mas eles podem ser federais. E quando vai ser federal? Né? Quando eles atingirem bens ou interesses federais, então atingir alguma patrimônio, alguma coisa, né, que seja federal, ou ainda se forem crimes praticados por funcionários públicos federais no exercício das funções, tá? Nesses casos todos, a gente vai ter aqui competência da Justiça Federal. Muito cuidado com essa regrinha, né? Muito cuidado, porque isso é perigoso, né? Principalmente exame da OAB, né? Você já vai lá, piloto automático, manda a sua petição lá na segunda fase para a Justiça Estadual e erra, né? Porque ela normalmente vai ser às vezes para a Justiça Federal. O examinador sabe disso, ele vai lá e coloca isso só para ferrar com você, e você, às vezes por um pouco de descuido, acaba caindo nessa perigosa armadilha, tá? Então muito cuidado, cuidado para que vocês não cometam aqui esse pecado mortal, tá bom? Outras regrinhas importantes. Sursi, tá? Então sursi, em bom português, suspensão condicional da pena, mas vocês, na condição dos meus alunos, devem saber a pronúncia em francês, que é sursi, né? Não é sursis, pelo amor de Deus, menos ainda sursis, né? Que é francês, né? Vem lá do direito belga, então o S no final não fala, é como Paris, né? Que em francês é Paris, né? Como Avenida des Champs-Élysées, né? Escreve Avenue des Champs-Élysées, mas come todos os P's, todos os S e vira Avenue des Champs-Élysées. Então aqui é sursis. Oui, monsieur, bien sûr. Veja, então aqui o que é o sursis? É a suspensão condicional da pena, ou seja, a pena será suspensa, ela não vai ser executada, né? Então isso é uma coisa que vocês já estudaram lá na parte geral do Código Penal, lá na teoria da pena. Existe aí para vários crimes a possibilidade do sursis. Quero chamar a atenção de vocês apenas para algumas peculiaridades que podem aparecer aqui nos crimes ambientais, tá? Então quais são elas, né? Na realidade 3. Primeiro, aqui eu posso ter o sursis, eu posso ter a suspensão condicional da pena para condenações de até 3 anos de pena privativa de liberdade, tá? Então um pouco diferente da regra geral. Se vocês lembrarem lá do sursis simples, né, que aparecia no Código Penal, ele vai ser para apenas condenações de até 2 anos. Então aqui fica um pouco mais fácil, né? Aumenta aqui o âmbito de incidência, a gente chega até 3 anos. Além disso, para que a pessoa tenha direito aqui ao sursis nos casos de crimes ambientais, a gente precisa ter a reparação do dano, né, comprovada por laudo de reparação ambiental, tá? Então não basta a pessoa reparar o dano, eu preciso ter aqui um laudo, né, que comprove que houve essa reparação ambiental. E, por fim, a última diferença que vai ter aqui é que
a gente vai ter aqui as condições, né? Lembrando que sursi é uma suspensão condicional da pena, então as condições que existem sempre estarão ligadas à proteção do meio ambiente, tá? Então as condições que devem ser colocadas aqui nesse caso, tá? Já estamos falando de sursi, vamos falar de algo que é parecido, mas não é a mesma coisa. Acho que vocês sabem disso, né? Lá na Lei 9.099, a gente tem a suspensão condicional do processo, que é chamada também de sursi processual, né? Então por isso que um puxa o outro, a gente já pega e fala sobre isso. Então o que vai acontecer? Pode ter sursi processual aqui na Lei dos Crimes Ambientais? Pode, desde que preenchidos os requisitos lá da Lei 9.099, tá? Então se é uma situação que atende aqueles requisitos que a lei traz, não tem problema nenhum, eu posso ter aqui o sursi processual, tá? Dificuldade que pode aparecer aqui diz respeito nas condições que têm que ser preenchidas nesse caso, né? Então fica aqui uma dúvida, uma interrogação sobre quais condições que seriam possíveis aqui nesse caso específico de crimes ambientais. Tá bom, gente? Por fim, para terminar mesmo, quero passar aqui de helicóptero sobre os crimes que existem aqui nessa parte do meio ambiente. Então não vou fazer um estudo sistemático de todos os crimes, que não há necessidade, né? Já conversei com vocês sobre isso. O que temos de mais importante aqui é a questão da possibilidade de responsabilização criminal da pessoa jurídica, mas vou só mencionar aqui que crimes que tem, aí fica de lição de casa, né? Vocês podem dar uma olhadinha na lei e ver quais são eles, que a maioria é autoexplicativo, tá? Então a gente tem crimes contra a fauna e contra a flora, de um modo geral, que são aqueles crimes mais clássicos, né? Então a gente, quando pensa em crimes ambientais, está pensando em crimes contra a fauna, crimes contra a flora. Então, estou pensando aqui em caça ilegal, né? Pesca ilegal, pesca no período que não pode, piracema, né? Esse tipo de coisa. Estou pensando aqui no crime que é cometido por quem derruba a árvore que não poderia, tá? Por quem pega e coloca fogo no mato, né? Então, a gente vai acabar entrando aqui normalmente nesses capítulos, tá? Depois, temos um outro capítulo, também muito clássico, né? Que vai falar aqui dos crimes de poluição, tá? É claro, né, gente? Dentro daquela ideia do desenvolvimento sustentável, que eu mencionei com vocês logo no início desse nosso estudo da legislação ambiental, que assim, não fazer poluição nenhuma é absolutamente impossível. Porque veja, sem exagero nenhum, se você vai fazer um churrasquinho no domingo, coisa que ultimamente está difícil, né, porque a gente não consegue reunir os amigos, mas se você vai fazer um churrasquinho no domingo, esse churrasquinho vai gerar uma fumacinha, que vai sair lá pela chaminé da sua churrasqueira, e vai poluir o ar, é claro que vai. Se você sair com o seu carro para dar uma volta, outra coisa que a gente não anda fazendo muito, né, mas enfim, também vai poluir. Não sei se vocês viram a notícia, né, eu vi no SPTV outro dia, que o céu de São Paulo anda lindo, né, o céu de São Paulo capital anda uma coisa maravilhosa, como nunca é, justamente porque as pessoas não estão andando de carro. Então é claro que você vai ter poluição. Então vamos prender todo mundo, né? O cara saiu de casa, vai lá e prende, seu poluidor. Né? O cara fez um churrasquinho, prende, seu poluidor. Ou o cara é fumante, está lá fumando um cigarrinho, prende, seu poluidor, está poluindo o ar. É claro que não, né, gente? Só vou ter o crime quando essa poluição acontece acima dos limites. Então está em desacordo com a regulamentação que existe. Então isso é muito importante. E depois, na sequência, a gente vai ter aquele capítulo de crimes ambientais que não são tão óbvios, né? São aqueles crimes que não são os clássicos, né? Não é aquilo que todo mundo sabe que é crime, que todo mundo imagina como sendo crime ambiental, né? Então a gente entra aqui naquela questão do ordenamento urbano, do patrimônio cultural, né? E aí entra, por exemplo, né? Eu acho que essa é uma grande curiosidade, uma coisa que vocês têm que saber aqui sobre essa lei dos crimes ambientais, a questão da pichação, tá? A pichação, aquele cara que vai lá, pega o spray, né? De tinta a óleo e começa a escrever nas paredes, aquelas coisas bonitas, né? Aqueles desenhos super legais. Então isso é crime sim, tá? É crime, está previsto aqui pela lei dos crimes ambientais. Por conta daquilo que eu falei para vocês no começo, né? Crime ambiental não é só contra o meio ambiente natural, é contra qualquer tipo de meio ambiente. Então pichação entra aqui também, tá? E, para terminar, última coisa que a lei traz são os crimes contra a administração ambiental. Então são crimes muito parecidos, gente, com aqueles que aparecem no finalzinho do Código Penal, que são crimes contra a administração pública. A diferença é que aqui é mais específico. Aqui a gente está falando de administração ambiental. Então, primeira coisa, né, vamos aplicar o princípio da especialidade, tá? Então, se aparentemente houver algum conflito, alguma coisa que parece ser crime ambiental e parece ser também crime contra a administração pública, lá do Código Penal, eu vou usar o que é mais específico. Então, se estou tratando de direito ambiental, afasta o Código Penal e usa esse aqui.
E aí o que vai ser? Posso ter crimes aqui cometidos por funcionários públicos, que fazem afirmação falsa em processo ambiental, que dão licenças, né, de maneira indevida, e posso ter crimes praticados por particulares também, que acabam sabotando essa administração ambiental, tá? Então eu vou ter o crime sempre que, de alguma maneira, eu estou prejudicando, estou sabotando essa administração ambiental, certo? É isso, gente. Acho que estamos conversados aí sobre crimes ambientais. Agradeço demais a atenção de vocês e até a próxima.